Em 1977, os empresários brasileiros realizaram uma conferência nacional para discutirem os seus problemas, os seus interesses. E nesse mesmo ano, em 7 de novembro de 1977, os trabalhadores, numa ida a Brasília, no chamado Projeto Brasília, foram visitar o presidente da República e, na oportunidade, nós tivemos a chance de cobrar dele o nosso direito de realizar a nossa Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. O presidente, então, era o presidente Ernesto Geisel. A partir daí, nós só conseguimos reunir as condições para realizar a nossa conclave quase 4 anos depois, por uma série de problemas, uma necessidade de organização até mesmo a nível nacional. E, nesse momento, parece que a conclave já está fadada ao sucesso na medida em que nós estamos vendo chegar aí milhares de companheiros para participar da conferência e debater os seus problemas. A montagem da conclave foi feita única e exclusivamente com as contribuições dos sindicatos e das federações, isto é, dinheiro dos trabalhadores. Além disso, a nossa previsão de comparecimento foi extremamente ultrapassada. Ora, a delegação que eu conheço mais numerosa daqui é do Rio Grande do Norte, né, que nós temos de lá cerca de 54 companheiros que são dirigentes sindicais, militantes de base que estão aqui. E também tem uma delegação bastante forte da Paraíba. Viemos a conclave com o objetivo de realizar o nosso trabalho, que é de interesse de toda a classe trabalhadora do Brasil, discutir os nossos problemas de modo geral. A gente espera aqui nesse conclave a gente arrumar uma unificação dos trabalhadores, tanto do campo como da cidade. E a gente pretende encontrar um meio de solucionar os problemas agrários, problemas das terras, sabe? Tá muita dificuldade a gente sobreviver, nós que somos da área rural. Os lavradores não têm necessidade da terra. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Angelim, Pernambuco. O nosso problema, vimos aqui, participar desse Congresso Nacional de Trabalhadores para reivindicar os direitos de todos os trabalhadores, da classe trabalhadora rural. Uma reforma agrária, né? Contra o desemprego, por estabilidade no emprego, né? Assim, com a autonomia sindical. Esperamos dialogar com todos aqueles que estão com os poderes para chegar a um diálogo, para conseguirmos a paz, a união, a tranquilidade e a democracia. Apesar dos inconvenientes, apesar dos fatores negativos que a gente está encontrando, entre os quais a falta de alojamento para todas as delegações, a gente acredita que até o final de domingo nós tenhamos decisões que determinem os rumos do sindicalismo brasileiro.
Neste ambiente caloroso, neste ambiente proletário que se vive aqui neste salão, nós estamos como se estivéssemos no início da nossa revolução a dirigir e a participar em reuniões como esta. ¿Cómo es posible que se siga asesinando a los mejores hijos de los trabajadores en Guatemala, en El Salvador? El pueblo uruguayo no tiene apertura porque su central sindical, la CNT, Convención Nacional de Trabajadores, la única que el pueblo uruguayo acepta, está proscrita por el gobierno. Desde os fins do século XIX, existem organizações sindicais no Brasil. São anarcossindicalistas, cooperativistas, socialistas. Essas organizações são frágeis, o que não impede que os operários pensem em fundar partidos. Mais concretas são as formações de federações e confederações. De todas, é a Confederação Operária Brasileira, de tendência anarquista, a mais combativa. Parte dela a iniciativa, em 1906, do primeiro Congresso Operário Brasileiro. As correntes socialistas, reformistas e pró-governo revidam em 1912, com o denominado Quarto Congresso Operário Brasileiro. A partir de 1917, o mundo capitalista passa por graves modificações. A Rússia soviética aparece como um novo modelo revolucionário mundial. O anarquismo entra em declínio. Inicia-se um novo momento histórico. Surge, em 1922, o Partido Comunista do Brasil. A problemática sindical é, para os comunistas, intrinsecamente ligada à estratégia da política operária como um todo. Por isso tentam, a partir de 1929, fundar a Confederação Geral do Trabalho. Em 1945, surge um movimento unificador dos trabalhadores, Frente Única Sindical liderada pelos comunistas. Sua ação é rápida e cobre todo o território nacional. Para derrotá-lo, o governo proíbe, em 1947. O crescimento industrial torna o movimento trabalhista mais complexo e exigente. É através dos 4 congressos sindicais nacionais, entre outros, que as novas lideranças se manifestam. Como resultado, em 1962, aparece o CGT, Comando Geral dos Trabalhadores. Sua agressividade e posição política, no entanto, provocam o seu fechamento pelo governo após o golpe de 1964. Somente 17 anos depois é que os trabalhadores se reúnem novamente em caráter nacional.
Declaração sobre o sindicalismo. Os sindicatos não podem dissociar a luta pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores da luta geral do povo brasileiro pela democracia e pelo progresso social. O sindicato, para que atinja suas finalidades e possa constituir-se um instrumento de representação autêntica dos trabalhadores, deve ser livre e autônomo, não só em relação ao Estado, como também em relação aos partidos políticos e credos religiosos. A representação de uma categoria numa mesma base territorial por um único sindicato, reivindicação histórica da classe... Os delegados dividem-se em 4 comissões: Direito de Trabalho e Sindicalismo, Previdência Social, Política Salarial e Econômica, Política Agrária e Problemas Nacionais. Democracia, com profundo respeito às decisões das assembleias. Item 7. Que seja aprovado um Plano Nacional de Emergência que inclua os seguintes itens: A. Congelamento da dívida externa. B. Nacionalização dos bancos e monopólios estrangeiros. Item 8. Como forma de luta, seja marcada uma greve geral de protesto por 24 horas. 9. Pela revogação da Lei de Segurança Nacional. Pela revogação das punições impostas aos líderes sindicais. A proposta de greve geral, ela vem como forma de se colocar o governo contra a parede no sentido de exigir dele soluções para o nosso problema. Se algum dirigente sindical, e quem sabe no debate apareça, tiver uma outra fórmula para que a classe trabalhadora conquiste aquilo que ela vem reivindicando desde que esse país foi descoberto, que apresente hoje. Nós do campo estamos dispostos a intensificar as lutas coletivas, inclusive se utilizando do instrumento da greve, se necessário, em cima de bandeiras concretas, melhorias salariais, como aconteceu há 2 anos na Zona Canavieira de Pernambuco. A Comissão de Política Agrária da primeira CONCLAT aprovou as seguintes propostas para serem levadas à plenária da conferência. Uma reforma agrária que seja, antes de tudo, a ocupação das terras desocupadas, a resistência na terra do que já estão assentados nela. Ao nosso modo de ver, o que o CONCLAT deveria fazer era tirar uma posição de apoio concreto à resistência dos trabalhadores coletiva do campo, que hoje resiste à expulsão, ou seja, provocada pelas grandes empresas, os jagunços. De votação já, porque só se saber se tem cuida ou não tem cuida, que vai saber como a coisa vai ser feita. Então, quem é a favor da CUT? Votação. Quem é a favor da CUT? Aqui não existe. Todas as reivindicações, quer seja reforma agrária, quer seja reforma urbana, quer seja o salário, quer seja greve, todo este elenco de problemas foram aqui debatidos, unidade sindical, pluralismo sindical, são temas inseridos dentro da própria questão democrática. Proposta pela criação de departamento feminino. Quem tiver a favor, proposta número 1, levante seu crachá. Pode baixar. Proposta de não criação de departamento feminino. Proposta 2, queiram levantar seu crachá. Ganhou a proposta número 2. Pintou 50 propostas sobre CUT. Agora, se você fica no plenário aí muito tempo, sistematizando lá, o pessoal começa a ficar puto. Esse plenário aí não pode fazer nada para fazer, não. Aí sim coloca 2 contra e 2 a favor. Mas, Lula, presta atenção. Mas o regimento diz que na plenária final as inscrições se encerram no fim da palavra do segundo orador. Para a Comissão Executiva, a tarefa mais difícil é chegar a um acordo
na composição da Comissão Procult, Central Única dos Trabalhadores. Como é que vai abrir a inscrição para a primeira proposta e aí até a quinta proposta? Não tem condição. Mas tem que aparecer 10 companheiros para propor emenda no relatório, eles têm que falar primeiro. Sim, mas foi o que aconteceu no sindicalismo. Nós passamos a noite inteira aqui discutindo os nossos problemas, montando a chapa, saiu uma chapa única aqui e no final dessa noite, todo mundo arrebentado, agora surge o companheiro Lula e outros companheiros dizendo que não vai ser possível sair uma chapa só. Então é possível que eles lancem uma chapa no próprio plenário. Eu acredito que a plenária terá muito mais sabedoria do que a própria comissão, que passou a noite tentando encontrar uma proposta de consenso. Proposta essa que eu acho difícil existir consenso na medida em que existem as divergências ideológicas e as divergências até de método de fazer sindicalismo. O companheiro disse que consultou lá as suas bases, consultou o pessoal lá, os seus companheiros de base, e disse que não vai ser possível. Nós entendemos que eles estão tentando alguma coisa no sentido ou de montar uma central única ou uma central que não seria mais única, ou mesmo no sentido de poder uma demonstração de força dentro da realização da Conclave. E, sinceramente, dentro do movimento sindical brasileiro, eu me considero, até me sinto orgulhoso de ser chamado de divisionista, porque, na verdade, existe uma prática sindical em São Bernardo do Campo, que é uma prática sindical de porta de fábrica, que é uma prática sindical de fazer greve no momento em que a classe trabalhadora está preparada para fazer greve, é uma prática sindical de oposição ao regime, é uma prática sindical de oposição ao modelo econômico, de oposição à estrutura sindical, de oposição aos pelegos. Existem muito poucas delegadas aqui na Conclate, mas talvez isso seja um reflexo da organização da mulher trabalhadora atualmente. O problema é que o país está no caos, está na anarquia, por um governo irresponsável, entendeu? Que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro e botando milhares e milhares de trabalhadores na rua da amargura. Atenção, a proposta aprovada na Comissão de Sindicalismo é a seguinte: a Comissão Nacional Procult deverá ter 47 membros, sendo 16 deles trabalhadores rurais. Cada estado e território e o Distrito Federal tem direito... O que está vendo aqui é uma discussão que está para acontecer há muito tempo, uma discussão dos próprios trabalhadores, da sua situação real, do regime que nós temos e de todas as colocações que precisam, do programa de lutas que tem que ser levantado para transformar esse regime. Todos nós queremos uma central única de trabalhadores, unitária. Não tem o menor sentido colocar chapa contra chapa aqui nesse plenário. A chapa que nós apresentamos foi a chapa feita pela Comissão Nacional Executiva. Na hora do almoço, convidei o companheiro Lula e os demais companheiros que não tinham aceitado a chapa para fazer uma nova reunião. Os companheiros não compareceram para essa nova reunião. Isso demonstra a pouca vontade que eles têm em fazer unidade. Em razão disso, eu fiz uma nova chapa. Não participo de montagem de chapa de bastidores, companheiro. Só para encerrar, realmente, companheiro, eu peço que a mesa retire meu nome desta chapa proposta. Então, o companheiro Lula pediu para fazer uso da palavra. Você deu a palavra? O companheiro Arnaldo, quando fez uso da palavra, disse aqui de que a comissão executiva tentou, da meia-noite às 7h30 da manhã, tentar chegar a um consenso sobre uma chapa única. A grande verdade é que esse consenso não foi possível. E não foi possível
porque as propostas que nós chegamos à conclusão foram submetidas a dezenas de delegações e as delegações exigiram que não houvesse determinado tipo de composição. A responsabilidade de cada um de nós não é apenas tirar uma chapa única. A responsabilidade de nós, em nome da tão propalada unidade, é a gente saber acatar o resultado da grande maioria, seja qual for a chapa vencedora. O movimento sindical está muito partidarizado. Isso é um mal, isso é um erro. Nós, os comunistas, temos experiência disso no passado. Isso nunca contribuiu para uma luta consequente em defesa dos interesses dos trabalhadores. A experiência histórica ensina nessa matéria que o verdadeiro sindicalismo só será alcançado quando os sindicatos chegarem eles a uma definição política e a um programa próprio. Nosso companheiro José Francisco, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, irá fazer uso da palavra. Nós conseguimos quebrar o isolamento, o tabu do isolamento imposto pela ditadura há 17 anos, companheiros. Nós, companheiros, até agora nessa casa, a gente está procurando atingir o inimigo de fora. Mas nesse momento, que a gente procura dividir a gente mesmo, companheiro. Isso é que não é possível acontecer. Essa conclave tem que dar uma resposta a esse capitalismo selvagem que esmaga a população do campo e da cidade, companheiro. Essa resposta, ela acontecerá na medida em que cada um dos participantes e todos seja suficientemente amadurecido para ultrapassar questões partidárias e ideológicas. Agora mesmo em perguntava, mais de uma chapa aí para preparar o segundo congresso, capaz de chegar a formar uma CUT, uma Central Única de Trabalhadores, né? Sim, agora a classe operária ainda está dividida. E se ela está dividida, o acerto, a posição democrática é a maioria elege uma chapa. E essa chapa vai prestar serviço e conquistar a unidade da classe operária. Até agora, a mesa tem duas chapas. Nós achamos que é hora de encaminhar a defesa dessas chapas. Achamos também que, e é uma questão de ordem, nós não abdicamos de estar presente em ambas as chapas, porque para nós a unidade se constrói aí. Aqueles que não querem participar da chapa estão demonstrando a unidade deles. A unidade deles é a unidade imposta, não é a unidade de consenso, não é a unidade construída. Nós permanecemos nas duas chapas, numa demonstração de que queremos construir a unidade. A mesa solicita que todos permaneçam sentados. Por favor, companheiros, todos sentados. A mesa comunica que resolveu colocar em votação as duas chapas. A mesa solicita que todos permaneçam sentados. Os companheiros que votam na chapa 1 queiram se manifestar levantando os crachás. Duas vezes as chapas vão para a votação. Os companheiros que votam na chapa 2 queiram levantar o crachá. A mesa declara que não há condições de definir a vitória de uma ou de outra chapa. Cria-se um impasse.
A mesa não consegue discriminar a votação. Frente ao impasse, a comissão executiva reúne-se novamente. Atenção, companheiros, que o pessoal já está chegando para apresentar o resultado dos entendimentos havidos entre as chapas. Finalmente, uma hora mais tarde, chega-se a uma chapa única. Em primeiro lugar, eu acho que era impossível, naquele instante, alguém dar o veredito de vencedor para uma chapa ou para outra chapa. Quer dizer, eu acho que a mesa procedeu corretamente quando não assumiu a responsabilidade por uma vitória de uma chapa ou vitória de outra. Daí, lá em cima, no palanque, nós resolvemos assumir a responsabilidade de tentar propor para os companheiros da plenária uma composição qualquer que permitisse que a gente saísse de lá com o mínimo de direção, com o mínimo de organização. Bom, finalmente nós conseguimos, como prevíamos e como batalhamos o tempo todo, para que saísse uma chapa única da Comissão Nacional Procute. Então foi formada uma comissão com 56 companheiros, representando todos os estados da federação, e desses 56, 23 deles são da área rural. Essa é a primeira grande integração do trabalhador do campo e trabalhador da cidade que se tem história no Brasil. Entre as reivindicações aprovadas pela conferência, direito do trabalho e sindicalismo, estabilidade no emprego, direito de greve, comissões de empresas, delegados sindicais, redução da jornada de trabalho, liberdade e autonomia sindical, previdência social e política salarial e econômica, a democratização da saúde, congelamento dos preços de primeira necessidade, um salário mínimo real, nacional e unificado, salário de desemprego pago pelo governo, escala móvel de salários com reajustes trimestrais, política agrária, reforma agrária radical, ampla, massiva e imediata, com a participação dos trabalhadores, garantia de preços justos para produtos agrícolas, nacionalização das multinacionais de insumos agrícolas. Problemas nacionais, liberdade de expressão e manifestação, revogação da Lei de Segurança Nacional, eleições livres e diretas, uma Assembleia Nacional Constituinte livre, soberana e democrática.